Ainda falando sobre segurança pública, olha só, especialistas nessa área apresentaram hoje 90 propostas para mudar efetivamente a segurança pública aqui no estado. O documento também foi entregue aos assessores técnicos de todos os candidatos ao Palácio Piratini. Entre as medidas, pelo menos 30 podem ser aplicadas de maneira prioritária a curto prazo, quase que de imediato. E para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o especialista em segurança, Eduardo Pazinato. Bom dia, boa tarde. Bom dia, bom dia. Seja bem-vindo aqui, Eduardo. Muito obrigado pela oportunidade. O Eduardo, gente, é conselheiro do Instituto Fidedigna, que é um dos responsáveis aí pela elaboração desse documento que foi encaminhado aos postulantes ao Palácio Piratini. Eduardo, dessas 90 propostas, né, o pessoal se debruçou, analisou, gente capacitada para elaborar esse documento. Quais as que vocês consideram que sejam aí implementadas ou fáceis, factíveis, melhor dizendo, serem implementadas a curto prazo, quase que imediatamente? Marcelo, nós temos essas 90 propostas, todas elas são propostas bastante concretas, são resultado de um processo de mobilização social. Nós temos pelo menos um ano, né, debruçados a esse tema, com a participação de mais de 1000 pessoas, 60 organizações da sociedade civil, instituições de ensino superior, e dentre essas 90, as 30 que nós estamos destacando envolvem temas afetos à priorização dos crimes contra a vida no Estado. Nós precisamos colocar o homicídio e a vitimização letal como prioridade das políticas de segurança em nível estadual. Nós precisamos fortalecer estratégias integradas que se concentrem nos crimes violentos, nos roubos a pedestres, a estabelecimentos comerciais, a residência e nos roubos de veículos. Nós precisamos fortalecer nesta agenda, e a agenda faz isso, os delitos e as violências praticadas contra as mulheres. O feminicídio, o Rio Grande do Sul é o 5º estado do Brasil em número de feminicídio. Nós precisamos de uma atenção específica para o sistema prisional e nesse sentido nós precisamos transformar a SUSEP numa Secretaria Estadual de Administração Penitenciária e Medidas Socioeducativas. Status de secretaria com verba própria, com autonomia maior do que ela já tem? Exatamente. O que nós avaliamos, fazendo uma retrospectiva histórica, é que apesar dos esforços de diferentes governos ao longo do tempo, o Rio Grande do Sul não tem conseguido sequer captar recursos junto ao Fundo Nacional de Segurança Pública pela falta de projetos técnicos consistentes. Que é um dinheiro que está disponível, né? Dinheiro disponível tá no Fundo Nacional Penitenciário. O dinheiro está retornando para o Ministério do Planejamento pela falta de projetos. Então, a questão financeira seria equacionada com a captação de recursos junto à União. Além disso, há um fundo do BNDES de 5 bilhões de reais que permitiria a captação de recursos não só para a questão prisional, mas também para a reestruturação de uma política estadual de segurança pública, focando na vida, nos crimes violentos, nos delitos contra as mulheres, e o sistema prisional sendo aí o pano de fundo para que nós rompamos esse círculo vicioso do controle do sistema prisional pelas facções criminais e, ao mesmo tempo, aquilo que nós chamamos dessa porosidade nefasta entre prisões e criminalidade de rua. Tá? Então, nós temos medidas diversas, eu vou elencar algumas delas, Marcelo, nesse sentido, para destacar a importância dessa agenda. Se os colegas puderem registrando aqui esse material. A agenda foi chamada de RS pela Paz, justamente colocando a paz como um centro transversal dessa política. Nós precisamos criar um departamento estadual que foque no crime organizado, na lavagem de dinheiro e nas facções criminais. Nós precisamos reduzir o poder econômico que as facções criminais acabam amealhando com a prática de diversos ilícitos e, com isso, focalizando a política não naquele usuário pobre da periferia que precisa de tratamento de saúde pública, mas naqueles grupos organizados que muitas vezes se revestem de uma capacidade de proteção justamente pelas quantias que movimentam, e nesse sentido esse departamento trabalharia com as polícias, sobretudo com a Polícia Civil, com o Instituto Geral de Perícias, mas também conectaria Receita Estadual, Receita Federal, Banco Central, justamente para rastrear, para seguir o dinheiro, como recomendam os organismos das Nações Unidas, e com isso aumentar a capacidade de resposta do Estado. Nós temos dentro da política de homicídios uma integração mais sistêmica da Polícia Civil com a perícia criminal, fazendo um trabalho de volância junto aos locais de crime e qualificando a prova científica. Nós temos, dentro da política de roubos, a necessidade de um desenvolvimento de operações integradas com a Brigada Militar, com a Polícia Civil e com as guardas municipais,
Nós temos hoje pelo menos 30 municípios com guardas municipais capacitadas e com condições de agregar um contingente na hora de 3.000 profissionais atuando na área da segurança. Nós precisamos ampliar as delegacias de atendimento à mulher, integrar a Patrulha Maria da Penha com a Brigada Militar e com a Guarda Municipal. No sistema prisional, nós precisamos de uma política efetiva de atenção ao egresso do sistema prisional, de prevenção terciária, de modo que a gente dispute esse jovem que sai do sistema prisional e que muitas vezes, pela falta de controle do próprio Estado nas unidades prisionais, vai cumprir tarefas para as facções criminais. Esse jovem nós precisamos trazer com projetos sociais, ampliando e triplicando a capacidade de atendimento do programa Oportunidades e Direitos, das fases. Nós precisamos estimular políticas municipais de segurança que atuem em pelo menos 25 municípios do estado, que congregam mais de 2/3 dos crimes violentos e dos homicídios no Rio Grande do Sul. E para isso, nós precisamos assessorar tecnicamente os municípios, identificar oportunidades de captação de recursos. O Estado precisa criar o estudo de impacto de segurança pública para que contrapartidas do setor privado possam ser canalizadas na área da segurança. Essa integração, né, Eduardo? Agora, te interrompendo, a sociedade, ela de certa forma, e as organizações já se deram conta que a segurança pública também é um problema que atinge a todos e precisa ter essa participação das organizações. Agora, falasse na questão dos recursos do BNDES, do Ministério do Planejamento, questão de projetos. Agora, de imediato, recursos do sistema financeiro aqui do Estado, da Secretaria da Fazenda. Sem esse aporte de recursos, o Estado enfrenta uma questão muito complicada nas finanças. Como estender a mão do Estado junto a esse apoio, essa integração com o setor privado? Perfeito. A segurança é um direito garantidor de outros direitos. Então, em territórios em que não há segurança, muitas vezes o serviço médico não chega, a capacidade de uma educação de qualidade não é efetivada, o desenvolvimento econômico é obstaculizado pela prática da violência. O que o Estado precisa fazer num primeiro momento é colocar no cerne, no foco da política estadual de segurança, a proteção da vida e dos crimes violentos. E para isso há um conjunto de medidas de reorganização institucional que vão aumentar a capacidade de monitoramento e avaliação, criar indicadores com metas claras de redução desses delitos e um sistema de governança, de gestão integrada que conecte as agências estaduais com as agências municipais, assim como com as instâncias federais. A primeira medida é uma medida organizacional, é uma medida de priorização política e institucional. E é ela que vai fazer com que haja as condições adequadas para captar novos recursos e aumentar a qualidade do gasto e do investimento público nessa área. Tá certo. Eduardo, muito obrigado pela participação aqui no SBT Rio Grande. Parabéns ao trabalho, ao engajamento dessas instituições, associações, enfim, que apresentaram aí propostas para os candidatos, coisas muito importantes, muito relevantes para fazer a mudança, a virada de chave, porque realmente, do jeito que está posto, a gente está cada vez mais refém de um crescimento avassalador da criminalidade. Isso realmente é preocupante. Obrigado, bom trabalho para vocês.